meus reis! Tudo bom com vocês? Aqui é o Getulino, eu vou trazer mais um vídeo hoje. Eu sei que o pessoal tá cansado de unboxing, de tanto que eu abro coleção. Chega um pouco, deixa eu dar uma folga, deixa eu comprar mais coisas até chegar, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas cartas que é muito bom você ter sempre na sua pasta. Então, são cartas um pouco underground, assim, cartas que você pode ter bem baratinhas, que é bom sempre você carregar consigo, porque tem alguns efeitos que você pode usar, tem algum buraco que ela pode preencher no seu deck, ou algo assim, e pode ser interessante para um deck ou outro. Então eu quis trazer aqui 15 cartas que é muito bom você ter na sua binder, que não necessariamente você vai rodar em algum deck, mas que é sempre legal você ter, elas são baratinhas, não tem nada aqui de acima de 10, 15 reais, acho que não tem nada muito relevante, eu quis trazer um pouquinho mais underground mesmo. Então, vamos começar, eu vou até tirar elas daqui, para pegar uma por uma. A primeira carta que eu vou mostrar é uma clássica carta, é a Mirror Force, a Força Espelho. É uma carta que vem desde o anime clássico, é uma carta muito forte. Hoje talvez assim ela tenha um pouco menos de impacto, né? Porque hoje a gente pode dar muito deny e tudo mais, muito card que não toma efeito, mas a Força Espelho, quando o monstro do oponente declarar ataque, destrua todos os monstros em posição de ataque do seu oponente. Essa carta, ela é muito forte, dependendo do baralho que você vai enfrentar. Então é sempre legal você ter 3 dela. Hoje ela é super acessível, tem a versão comum dela que você acha, sei lá, por R$1, R$2. Então eu gosto de sempre levar um trio comigo dentro da minha binder, porque é uma carta muito forte e muito impactante dentro de jogo. A segunda carta que eu vou recomendar é uma carta que está hoje limitada a 1, que é a 1 por 1. A 1 por 1, ela é uma spell no qual você descarta o monstro da sua mão e invoca por invocação especial um monstro de nível 1. E para muitos decks, hoje, você tem monstros de nível 1 que vão ajudar você no seu combo, que vão fazer o seu combo para você. Carta muito forte pelo simples fato de você pegar qualquer monstro de nível 1 do seu deck. E hoje você tem vários combos com monstros desse tipo, até por isso que ela é limitada a 1. Então é sempre legal você carregar uma na pasta, porque ela pode ser útil em vários decks. A terceira carta também é uma carta muito clássica e muito antiga, que é o controle de inimigos, o Enemy Controller. Ela tem um efeito rápido, ela é uma carta de spell rápida, então você pode ativar um desses efeitos, você escolhe o monstro que o oponente tem com a face para cima e muda ele para outra posição de batalha. Então se tiver em defesa e ataque, de ataque para defesa. E o segundo efeito, você pode tributar um monstro e escolher um monstro que seu oponente controla e pega o controle dele até a fase final. Cara, isso aqui vai ser muito útil, por exemplo, numa fase de batalha do oponente, você pode tributar um monstro seu e pegar um monstro de ataque muito alto do seu oponente e se livrar de uma fase de batalha. Você pode trocar a posição de batalha de algum monstro para que algum monstro seu possa destruir ele. Então, você tem uma série de efeitos que o Enemy Controller faz. Ele não é limitado, ele não tem nenhuma restrição hoje. É uma carta muito forte? Não é uma carta hoje que você usaria no meta, mas pode ser que seja bom para você tampar um buraco, pode ser bom pra você, sei lá, usar como um side, talvez algum baralho futuramente que seja forte da gente usar contra. A quarta carta que a gente vai ter é o Defensor da Magia do Dragão. Se ele for normal Special Summon, você descarta uma carta e adiciona uma polimerização ou uma carta fusão normal do seu deck. E você pode revelar um monstro fusão no seu extra e dar Special Summon em um dos materiais desse card. Então, basicamente, ele vem uma fusão pronta. Você, invocando ele normal ou Special Summon, você traz a carta de fusão com uma poly ou alguma outra carta de fusão e pode summonar um material de um monstro fusão teu. A única coisa que é ruim dele é que ele te limita a fazer fusão durante esse turno. Mas para alguns decks, essa carta é muito forte. Você simplesmente traz a fusão pronta pro seu lado do campo, ela não tem restrição também. E pra mim é uma carta muito forte e super baratinha. Hoje custa o quê? R$1 essa carta, até menos, das cidades aqui. Então é sempre legal levar um triozinho na nossa binder aí. A quinta carta é uma carta que barateou muito recentemente. Ela já não era muito cara, custava 5, 10 reais, né? A preparação de ritos. Mas hoje ela tá muito mais barata pelo reprint da Mago, da MDE. Acho que tiveram vários reprints da preparação de ritos, que é: adicione um monstro de ritual de nível 7 ou menos no seu deck à sua mão. E depois disso você pode adicionar uma magia de ritual do seu cemitério à sua mão. Basicamente ela tem um efeito muito parecido com o Defensor da Magia do Dragão, que é: você faz um ritual pronto aqui. Você traz tanto o monstro de ritual, tem que ser de 7 ou menos, mas você também traz a magia de ritual. Então viabiliza muitos cards
de ritual, porque você não vai ter a necessidade de comprar as duas cartas. Você já vai ter basicamente pronto o ritual na tua mão, o que é uma carta bem forte, você leva 3, é super útil de ter na Binder e tá bem baratinha. A sexta carta que a gente vai ter é o Tributo Torrencial. O Tributo Torrencial é uma carta talvez um pouco pior que a Força Espelho, mas é boa, muito boa também, porque você não tem a questão do ataque. Por exemplo, sei lá, um Ancient Gear, você não vai ter counter porque você vai ter, não vai precisar do ataque. Então só da invocação você já consegue destruir o campo todo, inclusive do seu lado do campo. Mas em muitos baralhos você consegue combar isso aí, então destruindo o seu lado do campo você consegue puxar alguma coisa do deck, fazer alguma coisa diferente. Então, Tributo Torrencial também é uma carta muito forte, fora que hoje você tem algumas spell e traps que combam com ela, da box da LED 9. Então uma carta que é sempre legal levar um triozinho também. Sexta ou sétima carta, agora não lembro, é o Negócios do Mundo Negro. Essa carta é uma carta bem interessante. Hoje poucos baralhos rodam ela porque ela tem um efeito ruim. Cada duelista compra uma carta e cada duelista descarta uma carta. Então você tá dando esse benefício pro seu oponente também, de comprar uma carta. Então ela, de certo modo, hoje ela não é uma das melhores cartas, mas ela pode quebrar um galho. Você reduz o número do seu deck em uma carta, porque simplesmente você adiciona ela na sua mão e compra outra carta descartando. Então você pode usar diferentes combos em relação ao descarte, por exemplo. Você compra uma carta, como eu disse, você está reduzindo o seu deck em uma carta. Então é uma carta muito interessante, muito boa de ser usada. Eu gosto muito do Negócio do Mundo Negro. Sempre é bom levar um triozinho na Binder, não custa mais que 5, 6 reais cada uma. Uma carta muito boa. Uma carta que eu vou falar é uma carta que muitos decks já usam, mas que ela é bem baratinha, a Call by the Grave. Você escolhe o monstro no cemitério do seu oponente e bane ele, e se você fizer até o final do próximo turno, os efeitos dele são negados. Os com o mesmo nome no campo também são negados, né? Quando você ativa essa carta, você bane o monstro do cemitério do seu oponente, negando os efeitos dele, o que hoje a gente sabe que é muito útil, tem muitos efeitos ativados pelo cemitério, ela é limitada a 1, tá? E você cautela os efeitos também do campo do seu oponente, tá? A carta é muito forte. É uma carta, assim, que o pessoal usa mais, né? Mas ela é sempre bom lembrar, fora que ela é uma spell rápida. Então, excelente. A próxima carta é uma carta um pouco mais controversa, hoje é o Controle Mental. Usou muito o Controle Mental, hoje a gente usa-se bem menos, né? Escolha o monstro do seu oponente, que o seu oponente controla até a fase final, tome o controle do alvo, mas ele não pode declarar um ataque, nem ser oferecido como tributo. Você pode tomar, por exemplo, o monstro do seu oponente para fazer um Exceed, para fazer um XYZ, né? Carta bem interessante. Eu ainda gosto de ter 3 na minha binder, porque ela é, sei lá, R$1, R$2 hoje. Ela já foi bem mais relevante, mas é sempre legal de levar o controle mental. Tem até uma prima do controle mental que a gente pode levar também, que é a Change of Hurt. Eu não tô com ela aqui agora, mas que é bom, você simplesmente toma o monstro do oponente sem nenhum efeito negativo. Então, sem nenhum tipo de punição. Então é muito bom. Essa carta é muito forte. A barragem dimensional, ela tem na versão uso e tudo mais, mas hoje ela tem a versão comum, que é muito, muito baratinha. Declara um tipo de card de monstro, ritual, fusão, síncro, XYZ ou pêndulo, perdão. Pelo resto do turno, nenhum duelista pode invocar monstros do tipo declarado por invocação especial. E além disso, negue os efeitos de todos os monstros desse tipo enquanto estiverem no campo. Cara, isso aqui você mata vários decks, vários turnos de algum deck, né? É muito interessante ter um triozinho dessa dentro da sua binder, porque ela cautela muitos decks do meta que trabalham 100% com cartas do extra deck. Estamos chegando no final. Essa carta é uma carta muito subestimada, porque a Irmã Fantasma e Cornelius Assustador, ela é talvez a pior da turma da Ashe aí, né? Ghost, Ashe, Belly, da turma das lolizinhas. Durante qualquer turno, exceto na fase final, você pode descartar este card e aplique este efeito nesse turno. Você só pode usar efeito da Irmã Fantasma uma vez por turno. Sempre que seu oponente invocar um ou mais monstros de efeito por invocação especial, durante a fase principal ou de batalha, você ganha pontos de vida igual ao ataque desse monstro. Se você não ganhar PV por este efeito, seus PV são diminuídos pela metade até a fase final. Talvez não seja realmente a melhor, obviamente, mas ela pode fazer o seu oponente repensar, será que eu devo invocar esse monstro? Será que eu não devo? Vou dar 3k de pontos de vida pro cara. Então é muito, muito forte. O cara vai ficar com medo de fazer algum combo ou algo do gênero, justamente por causa dela. Obviamente, não substitui uma Ashe,
Mas caso você não tenha, pode ser um quebra-galho muito legal. E é uma carta de, sei lá, 2, 3 mangos, então é sempre bom levar um triozinho na binder aí. Uso uma carta também um pouquinho old school, a Corrente Demoníaca. Ative este card ao escolher um monstro de efeito no campo. Negue os efeitos desse monstro com a face para cima enquanto ele estiver no campo. E além disso, esse monstro com a face para cima não pode atacar, então você simplesmente nega o efeito de algum monstro que está no campo. Ok, não é tão forte assim, porque você tem outras spells, que, por exemplo, Forbidden Cálice, que é um pouquinho melhor, por exemplo, que cautera mais rápido, mas que é uma spell rápida. Mas é legal, caso você não tenha, é legal levar um triozinho na binder, porque pode ajudar você em algum deck. Uma carta muito interessante. Vou falar de uma carta muito underground, que é o Dragão Rock. Essa carta é uma carta que veio lá na Darkwing Dash, que ninguém deu muita fé, é uma carta comum, mas que tem um efeito muito forte para deck de Dino, para deck de Earth. Então, se um mais monstros que você controla na mão forem destruídos em batalha ou por efeito de card, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Se este card em posse do seu dono for destruído por um card do oponente, você pode escolher um outro monstro dinossauro e um monstro rocha, rocha no seu cemitério, por invocação especial. Você pode usar um Rock por turno. Cara, você tem um jeito de invocar ele muito fácil, e ele simplesmente recicla um dos seus dinos no cemitério, o que pode ser extremamente útil. Então eu acho que essa carta aqui merece 3 na binder. Custa 10 centavos por carta, 15 centavos por carta. É muito, muito baratinho. E é uma carta excelente. Vou chegar nas últimas duas. As últimas duas não tem muito segredo. Todo mundo já usou alguma vez. O primeiro é o Pancratops, ou Pancratops, né? Essa carta é limitada a 1, se eu não me engano. Agora não lembro, acho que é limitada a 1 mesmo. E ele é muito forte. Se o seu oponente controlar mais monstros que você pode invocar ele por invocação especial. E você só pode invocar uma vez por turno, né? E é um efeito rápido, isso também é muito forte. Oferece um Dino Lutador como tributo e escolha uma carta que seu oponente controla e destrua. Cara, isso é muito forte. Você simplesmente invoca ele como se fosse um Cyber Dragon melhorado e você destrói ele para destruir uma carta do seu oponente. Então ele é a carta muito forte, fora que ele tem 2.600, ele é bem parrudo. Ele é nível 7, então é um nível bom para fazer 5, Exceed. Então, pra mim, ele é uma carta bem útil, você pode usar em alguns decks. Pena que é limitada a 1. É uma carta muito boa. E por último, eu vou falar de uma carta super básica, todo mundo deve ter uma, 2 ou 3 aí na binder também, né? Que é o Ciclone Cósmico. O Ciclone Cósmico é uma das melhores removedoras de Spell Trap. Hoje você pode usar a Feeder Duster, né? Que é a Feeder Duster que é melhor, você limpa toda. Mas ela é uma carta ainda um pouquinho, cara, 10, 15 mangos. E é uma carta que todo mundo tem, então eu tô tentando falar de cartas mais underground. Ciclone Cósmico, uma carta de magia rápida, que você paga 1000 pontos de vida, escolhe uma magia ou armadilha no campo e bane. A questão do banimento é a questão muito forte, porque hoje você tem muitas Spell Traps que você ativa no seu cemitério. Você pode remover ela do cemitério e fazer alguma coisa. Então, quando você direto bane ela, pode ser muito mais útil. Sempre legal ter um triozinho de Ciclone Cósmico, que hoje custa 3, 4 mangos, acho que até menos, 2 mangos cada uma, galera. Vou mostrar aqui todas as que eu mostrei no vídeo, pra alguém quiser tirar um print ou algo do gênero, né? Então, essas são as cartas que eu vim mostrar no vídeo hoje. Como eu disse, eu não quis trazer nada que a gente usasse muito já, né? A maior parte delas ainda são meio underground, talvez o pessoal conheça a maior parte, mas ainda, pô, não nos tocou de que essas cartas podem ser utilizadas. São super baratinhas, então não tem muito gasto monetário aqui, né? Eu agradeço por você ter assistido meu vídeo. Se você puder, deixa o like aí, se inscreve. E eu vou tentar trazer mais esse tipo de conteúdo pra não ficar também só unboxing, porque eu gosto muito de fazer unboxing, né? E é isso. Um abraço e até a próxima.